Então vamos lá, todo mundo sabe, postei aí já faz uns dias, que o tema da nossa live de hoje é quais as suas maiores dificuldades com o inglês, né? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto lá no perfil para vocês, uma coisa que eu sempre tenho de dificuldade dos meus alunos, das minhas próprias experiências, né? Do que são as grandes dificuldades. E essa é a ideia do que a gente vai falar hoje, tá? Do que a gente vai falar hoje. E eu preparei a live no sentido de dar para vocês dicas práticas de todas as coisas que vocês podem fazer para poder fazer com que essas dificuldades se diminuam, né? E vocês poderem aprender inglês de forma mais eficiente, né? Então, falando de todas as habilidades, a gente vai falar de todas as habilidades hoje, tá? Vamos lá. Para quem... como eu estou vendo aqui que a maioria aqui já me conhece, então eu posso falar um pouquinho menos, mas, enfim, sou a Jamile, né? Como vocês sabem... Sou professora de língua já faz um bom tempo. No momento estou dando aula mais de inglês, mas também já dei aula de alemão e de português como língua estrangeira. Então, estou nessa área já faz um bom tempo. Sou formada em letras, né? E, para quem não sabe, sou formada em letras alemão, não sou formada em letras inglês, né? Mas das duas línguas eu aprendi muito na prática, né? Porque eu já morei fora. Morei na Índia por um ano, morei na Alemanha por quase 4 anos. Então, minha experiência, eu nunca fiz cursinho, nem nada dessas coisas, pois realmente, assim, sempre tive muita vontade de aprender línguas. E falei, vou aprender porque eu quero morar fora e foi isso que eu fiz, né? Então, hoje trabalho bastante tem variados tipos de perfis de alunos, né? Mas trabalho na maior parte com adultos, porque esse é um público que eu tenho bastante experiência, porque eu também aprendi como adulta, né? Depois de adulta, aprendi na faculdade. Então, por isso que eu me identifico tanto com esse público que, tipo, a água bateu na bunda, né? Tem que aprender inglês e é possível, né? E é possível aprender uma outra língua. Eu sou a prova viva disso. Ok? Qualquer coisa que vocês quiserem ir falando para mim, vocês podem ir anotando, tá? Eu vou pedir pra gente fazer as perguntas no final. A gente vai dar uma passadinha na estrutura aqui rapidinho de o que a gente vai ver nessa live hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Que a gente tô dando uma olhadinha aqui nas minhas anotações, ok, gente? Então, primeira coisa, falar quais são as dificuldades, né? As dificuldades que vocês têm. As dificuldades frequentes que eu ouço muito vocês me perguntarem. A segunda, o que é estudar? O que de fato significa estudar? Especificamente aqui falando de estudar línguas, tá? Depois nós temos alguns erros comuns que os alunos cometem, algumas dicas práticas, né? Então, separei aqui para cada habilidade, para eu ouvir melhor, para eu poder falar melhor, para eu escrever melhor. A gente vai falar de dicas práticas de cada uma delas. Depois eu vou dar dicas de material, ok? Ou que sites, que lugares vocês podem ter material, e aí a gente abre para as perguntas, ok? Então, estando aqui certinho, vamos lá. Primeiro, as dificuldades frequentes que vocês têm, que vocês sempre me falam, né? Não consigo falar. Eu acho que isso é 99% dos alunos, né? Estudo inglês faz tanto tempo, não consigo falar. Essa é a dificuldade número 1 dos meus alunos, dos alunos brasileiros, que eu sempre ouço falar. Segunda, não entendo, né? Então, eu já estudei, quando eu olho o texto lá escrito, assim, nossa, conheci essa palavra, mas eu não entendo. E a terceira dificuldade, estudo e não saio do básico. Estudo e não saio do básico. Então a gente vai falar por que isso acontece, né? Alguns dos motivos de que isso acontece. E a última, que é também um grande problema para muitos alunos, eu acho gramática um saco, não consigo aprender, porque eu fico sempre pensando em gramática, ok? Então vamos lá. Primeiro, galera, vamos esclarecer para vocês o que é de fato estudar, tá? No caso aqui de estudar uma língua estrangeira. Estudar, quando a gente está estudando, é quando a gente está aprendendo os tempos verbais, a gente está estudando. Quando a gente está aprendendo a estrutura da frase, né, a gente está estudando. Então, quando eu, por exemplo, eu digo para vocês, o verbo to be na pergunta é no começo. Isso é estrutura de frase, né? E isso você está estudando, você está aprendendo como é que a língua funciona, tá? Isso é o estudar, é aprender como a língua funciona. A terceira coisa
que também quando você está estudando, quando você está vendo pronúncia, né? Então você viu lá, tá ouvindo aquele áudio de alguma coisa, né? Que você tem interesse, ou até do livro mesmo que você está estudando, e você está tentando repetir aquela palavra, né? Um clássico, né, dos alunos brasileiros é world, né? Como que eu falo mundo, né? Um clássico de a gente ter que falar mais vezes, ter que aprender a fazer aquela pronúncia daquela palavra que você está estudando. E um outro ponto, né, que quando você também está estudando é ordem das palavras, quando você está estudando sobre a ordem das palavras. Então, outro clássico, né, porque é uma diferença que se tem do português com o inglês, adjetivo vem na frente, né, então eu falo beautiful woman, né, isso também você tá estudando, você está aprendendo como a língua funciona, ok? Então, isto é estudar. E aí, eu já posso bater aqui na tecla de um dos motivos pelos quais muitas vezes muitos alunos estudam e não saem do básico. Por quê? Porque eles só fazem isso, estudar. E aí a gente vai ver justamente por que isso é um problema, né? Então você está aprendendo ali os tempos verbais, você está aprendendo a estrutura de frase, você está aprendendo pronúncia, você está aprendendo a ordem das palavras, mas você está aprendendo só isso, tá? Então por que só isso, né? Porque a gente vai ver já que outras coisas que você precisa fazer para realmente poder dar um up, para você realmente poder aprender a língua, né? Você poder aprender a língua e saber usar, né? Porque às vezes isso acontecia comigo, né? Eu posso dar meu próprio exemplo. Na escola eu nunca tive muitas dificuldades com inglês, eu era boa de gramática e tal, mas não sabia falar ainda, né? Como muitos alunos brasileiros, a maioria, acredito, né? Estava vendo uma reportagem outro dia, 95% da população brasileira não fala inglês, né? Então é um número muito expressivo. E é justamente por causa disso, porque a gente só está estudando, a gente só está aprendendo ali como a língua funciona, mas não está o quê? Praticando, não está utilizando aquilo de verdade. Por isso que isso acaba sendo um problema. Então vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente para a gente falar então agora dos erros comuns, né? Então além de você só fazer isso, né? Você só está estudando essas estruturas e aprendendo os tempos verbais, mas não está usando isso de fato, vamos ver alguns erros comuns. Então, qual que é o primeiro erro comum? Estudar apenas livros didáticos. Isso foi, inclusive, alguns dos erros que quem acompanha, né, minha página no Instagram, eu postei essa semana, né, alguns erros comuns que eu cometia, né, e por isso que eu não aprendi a falar inglês de fato. Então, estudar apenas livros didáticos. Então, livro didático é uma base, gente, é uma base ok a gente usar, principalmente no começo, mas ele é uma base. Depois, a gente tem que partir para outros materiais, né? Senão, você vai aprender só aquela coisa mais travadinha, né? Porque quando a gente está estudando o livro didático, o que ele quer te dar? Exatamente a base, como é que a língua funciona, algumas estruturas básicas, os tempos verbais. Então, isso é ok no começo, né? Mas você tem que sair disso depois. Então, esse é o primeiro erro comum. Segundo erro comum, muito comum, que eu quero morrer quando meus alunos fazem isso, só pratica inglês na aula, né? Só praticar inglês na aula. Isso é um erro, assim, crucial para você não aprender inglês, porque você tem aula de inglês 2 vezes por semana, isso é muito pouco, 2 vezes por semana, 1 horinha. Isso não faz tanto impacto para o seu aprendizado, tá? A aula, para quem tem a oportunidade de fazer aula, ok, é ótimo, é maravilhoso você ter alguém ali. Por quê? Por que o professor serve? Para te dar um caminho, para te corrigir quando precisar, né? Para te dar um feedback, porque esse é um dos pontos, né? Para quem estuda sozinho, que às vezes é difícil, né? Você não tem ninguém para dar um feedback para você, e nesse ponto ter um professor, ter alguém que saiba mais que você é muito legal. Mas se você só estuda na aula, se você não vê mais nada, isso vai travar o seu aprendizado, pode ter certeza, né? Então, qual é o terceiro erro que os alunos cometem? Ter medo de errar, né? Ter medo de errar. Né? Então, principalmente, né, como eu disse, eu trabalho mais com público adulto, né? E quando a gente já está adulto, a gente já está com certas travas que uma criança não tem, né? Eu tenho uma sobrinha pequenininha, por exemplo, ela está aprendendo a falar agora, ela está
pouco se lixando se ela tá falando alguma coisa certa ou errada, ela tá tentando, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter essa consciência de que a gente é uma criancinha na outra língua, a gente tá aprendendo, né? Então, a gente tem que se dar essa oportunidade de errar, de fazer, né? O importante é isso, façam. Tenta fazer, né? Vai tentando, igual uma criança mesmo aprendendo uma nova língua, ok? Então, isso é um ponto que eu sempre bato na tecla. Gente, em algumas aulas, alguns alunos que estão até aqui vão se identificar, que eu falo, gente, confia no seu tato, né? Confia, né? A gente já estudou isso, vai lá, fala pra mim, a gente já viu, confia, né? E a gente fica com essa trava, né? Essa trava de, não vou falar porque eu não sei perfeitamente tudo. A gente não sabe perfeitamente, às vezes, nem a nossa própria língua. A gente aprende o tempo todo até a nossa própria língua, imagina uma língua estrangeira. Então, esqueça um pouco essa trava, ok? Vamos lá. E aí, o outro erro também muito comum, né? E aí é meio que um puxão de orelha para todo mundo que está aprendendo e que tem essa trava também, é achar que o professor vai te ensinar tudo. O professor não vai te ensinar tudo, gente. Como eu acabei de dizer, o professor, ele vai te dar um direcionamento, mas você tem que fazer a sua parte. Por isso, eu sempre bato nessa tecla com os meus alunos também. Eles estão aqui, vão se identificar, porque eles estão aqui até de prova, né? Podem até escrever aí algum comentário se vocês quiserem, né? Que eu sempre falo, gente, pegue assuntos que você gosta, vai assistir série que você gosta, vai ouvir música que você gosta. Sempre termina a frase com isso, né? Coisas que você gosta, coisas que você tem interesse, porque isso vai te motivar a continuar, tá? Isso vai motivar você a continuar estudando, porque imagina, por exemplo, para mim, que sou da área de línguas, não adianta eu querer estudar física quântica em inglês, não é uma coisa... ou física espacial, sei lá, qualquer coisa, não é uma coisa que vai me trazer um mesmo tipo de motivação do que se eu for estudar sobre línguas mesmo, sobre culturas, né? Que é a coisa que mais eu tenho interesse, tá? Então, se você tem interesse, tem uma aluna que é advogada, ela vai, of course, né, claro, ó, o inglês entrando aqui, é claro que ela vai querer estudar coisas relacionadas à área dela, né, isso que a gente vê na aula. Tem um aluno que é mais a parte de TI, a gente vê coisas mais dessa área, então bata nessa tecla também, né? Tente cada vez se tornar melhor nessa habilidade que é o inglês, trazendo coisas que você já é bom. Isso é uma coisa muito importante. Você já é bom em, sei lá, na sua área de economia ou administração, seja lá qual for sua área. Tente encontrar materiais nesta área que você gosta, ok? Então isso é muito importante, tá? Um aluno que faz todos esses erros, que só estuda o livro didático, que só pratica o inglês na aula, que tem medo de errar e que espera que o professor vai ensinar tudo, tá esperando que o inglês vai cair do céu, assim, ó, Deus vai abrir um portal, vai entrar inglês na sua cabeça. Isso não vai acontecer, tá? Uma outra coisa que eu também sou muito sincera, não espere milagre, não vai cair inglês assim, ó, na sua cabeça e pronto, não. Você tem que fazer a sua parte, tá? Isso é uma coisa que eu sou muito sincera também com os meus alunos. A gente tá aqui, a gente ajuda. Claro, eu tenho muitos outros, tantos professores bons aí no Instagram, no YouTube, mas você tem que fazer a sua parte, né? Não dá pra pensar que vai vir do céu assim e de repente você vai acordar e vai saber falar inglês. Isso não vai acontecer, ok? Então, não dá pra esperar por milagre, tá? Vamos lá. Agora, o que a gente pode fazer para que isso seja mais fácil, tá? Claro que a gente pode fazer muitas coisas para que esse caminhar seja mais fácil, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa muito importante é construir uma base. Por quê? Porque hoje em dia, na mídia, é muito, muito comum que o pessoal tá esperando por um milagre. O que eu acabei de falar que não vai acontecer. Vai estar esperando por um milagre. Inglês em 6 meses, esse tipo de coisa. Né? Que, eu sinceramente não acredito. Alguns casos muito raros, se você, por exemplo, se você vai morar fora, num país que fala inglês, isso, claro, vai acelerar muito o seu aprendizado, porque você vai estar lá em contato o tempo todo com a língua.
Mas se você não vai ter essa oportunidade, e é o que acontece com a maioria dos alunos não pode fazer isso, né? Eu também aprendi aqui no Brasil, né? Então, a maioria das pessoas não tem essa oportunidade. Então, você faça o que você pode fazer com o material que você tem, com as ferramentas que você tem neste momento. Então, vamos lá. Como é que eu construo essa base? E, aliás, o que é uma base, né? Só para ficar claro aqui para vocês. Construir a base é o que eu trabalho muito com os meus alunos no começo, quando eu pego muita gente que já fez outros cursos, mas aí eu pergunto assim, how are you doing? E a pessoa não sabe me responder, né? Que é, como você vai, né? Como é que está indo as coisas? E a pessoa não sabe me responder. Eu pergunto, how old are you? E a pessoa não sabe me responder. Are you okay? A pessoa não sabe me responder. Todas essas coisas, verb to be, que muita gente perde sono por causa do verb to be, present simple, presente, né? Presente simples, o passado simples, o futuro simples, todas essas coisas, verb to be, no presente, no passado, os verbos no presente, os verbos no passado, e no futuro, né, que são os tempos verbais, digamos assim, base, mais saber falar o possessivo, né, my, your, essas coisinhas, né, números, saber falar hora, isso tudo é básico, isso é base, tá? Então, construa essa base. Como é que você vai construir essa base? É isso que a gente vai falar já, né? Então, as pessoas têm muita ansiedade em querer falar, mas não tem tempo, né, de construir essa base, né? Não tem essa consciência muitas vezes, e esse é um dos motivos também que é bom esclarecer, de que você tem que ter essa base, né? Até usando aqui o exemplo da minha sobrinha de novo, né? Eu tenho uma sobrinha que tem quase 2 anos. Ela é falante, vai ser, né? Falante nativa do português. Ela tem quase 2 anos, ela fala algumas palavras só, sendo falante nativa e ouvindo português o dia inteiro, né? E a pessoa quer aprender uma língua estrangeira que ela tem pouco contato, estuda inglês só na aula e acha que vai aprender em 6 meses, é querer realmente um milagre que baixe do céu, né? Então, tenham essa consciência, né, de que vocês precisam fazer a parte de vocês e que precisa ter o máximo de contato possível, precisa construir essa base, não dá para esperar que vai cair do céu. Então vamos lá, como construir essa base, tá? Então vamos lá, dar algumas dicas aqui agora práticas para vocês. Primeiro, né, aprender as estruturas básicas, isso que eu acabei de falar, né? Então, verb to be, present, past, né? Presente, passado, futuro, esses tempos básicos, tem outros tempos mais complexos, mas não vem ao caso agora, tá? Mas construa essa base. Como que você pode fazer isso? Primeira coisa, por meio de histórias. Isso uma coisa que eu utilizo muito com os meus alunos também. Então, pega umas historinhas curtas, tá? E lê aquela historinha, né? Então, aquela historinha, por exemplo, tá ali no presente. Depois você pega essa mesma historinha, passa ela pro passado, depois pro futuro. Hoje em dia, gente, a gente tem internet, né? Use a internet para algo bom na sua vida, né? Então, tem internet, tem um monte de material. Mais pra frente na live eu vou dar algumas dicas de alguns lugares onde vocês podem achar, tá? Mas tem muito material disponível, então pega pequenas historinhas, até de desenhos clássicos que a gente tem por aí, né? Então, uma coisa que eu fazia muito, desenhos da Disney, né? Tem trechos no YouTube, ou pra quem tem Netflix, Amazon Prime, todos esses serviços, né, de filmes. Assiste filme de criança, isso é uma coisa que eu adorava fazer, porque o vocabulário é mais simples, né? E aí tá ali uma historinha. E outra coisa pelo qual as histórias são muito poderosas é porque tem todo um contexto. Então fica muito mais fácil de você lembrar do vocabulário, das coisas que estavam acontecendo, porque você não tá aprendendo uma palavra ali solta, você tá aprendendo todo um contexto, tá? Então isso é muito, muito importante, tá? Então, outra coisa, né, outro ponto que a gente já falou um pouquinho, vou bater de novo nessa tecla, se rodeie da língua alvo, né? Então, você está aprendendo inglês, você vai ouvir música, vai assistir filme, assistir séries, isso é uma coisa que meus alunos estão cansados de ouvir, né? Mas a gente tem que ir repetindo. Esse outro ponto também, né, repetição. Você tem que repetir, porque às vezes a gente conhece aquela palavra, mas ouve a palavra e não entende. Por quê? É falta de contato, né? É falta de realmente
estar ali e utilizar aquilo várias vezes. Até quando a gente é criança, né? Pra gente aprender uma palavra, a mãe, o pai, todo mundo ali que convive, precisa falar aquilo umas 50 vezes para aí sempre a criança conseguir reproduzir aquilo da maneira correta, né? Então, façam isso com o inglês também, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, essa repetição, esse contato, né? Então, música, filme, série, isso são algumas coisas. Outras coisas que vocês podem fazer, vou falar também um pouquinho mais pra frente de algumas dicas de coisas que eu fazia e que eu faço, tá? Para manter esse contato um pouco mais frequente, tá? Outro ponto que eu já falei também é escolher assuntos do seu interesse. Isso é extremamente importante, isso é essencial. Que vocês tenham assuntos pelos quais vocês se interessam, que você tenha essa iniciativa de procurar esse material em inglês, ok? Em inglês, ou seja lá qual for a língua que vocês estiverem querendo aprender, né? Mas aqui a gente está falando especificamente do inglês, mas tenham essa iniciativa de procurar materiais em inglês, ok? Vamos lá. Aí, ok, você construiu a sua base, né? Você aprendeu aquelas coisas que vão te dar um alicerce, né? Porque o que acontece, né? Falando aí do aprendizado de línguas, é uma coisa que demora um pouco, né? Então as pessoas têm essa falta de paciência, todo mundo quer construir a casa, quer falar, né? Que todo mundo quer falar, mas não tem a paciência de construir o alicerce, né? Então fica uma casa meio bamba, tá toda hora, né? Voltando pra estaca zero, pro nível 1, porque não construiu essa base bem feita, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Construir essa base bem feita, porque depois o seu desenvolvimento vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais tranquilo, né, pra você. Então, tenha essa paciência no começo, tá? Tenha essa paciência. Eu lembro na minha fase de aprendizado também, né, que a gente fica lá, aí vai, aí lê historinha, aí escuta música e tenta cantar junto, e ver série, e ver filme, e fala, ai meu Deus, quando finalmente que eu vou poder falar esse diacho dessa língua, né? Tem que ter essa paciência, gente, não tem jeito, tá? Tem que ter essa paciência. Por isso que, mais uma vez, coisas que vocês se interessam é essencial, né? Porque como você já tem aquele interesse naquele assunto, vai se tornar muito mais fácil de você conseguir manter, né? Manter esse treinamento. Vamos lá. Agora, falando sobre gramática e vocabulário, né? A gramática, né? Aqui muita gente tem muito problema, né? Muito problema, muito receio, né? A gramática. Como você adquirir gramática de uma forma mais suave, né? Porque na nossa língua materna, a mamãe da gente não pegou, sentou com a gente assim e falou, olha, agora a gente vai estudar o presente simples, né? Hoje a gente só vai falar em presente simples. Depois, no outro dia, hoje a gente só vai falar no passado. Ninguém faz isso, né? A gente aprende, tipo, como dizia uma professora de história minha, em outros contextos, na livre, espontânea porrada, né? Então a gente vai ouvindo, e uma hora aquilo entra na cabeça, né? Criança, o cérebro é feito para isso, né? Pra ir aprendendo todo aquele material, aquele input que vai tendo. E é isso que falta para muitos alunos, é ter mais desse input, né? Então, para aprender gramática e vocabulário de uma forma mais suave, de novo, bato na tecla, de novo, ter coisas que tenham contextos, né? Então, por isso que histórias são muito legais, por isso que filme, série é legal, porque tem toda uma história ali, um contexto que te ajuda, né? Outro ponto que eu já coloquei também em alguns posts, ou que eu sempre falo com os meus alunos também, não aprendam palavras soltas. É muito mais fácil você aprender dentro de frases. Por isso que as lições de casa de vocês é sempre escreva um textinho, escreva pelo menos uma frase, porque pelo menos uma frase já te dá um mini contexto daquilo que você está falando, tá? Então, tenha um contexto, né? Aprenda com um contexto. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu quero dizer. Todo mundo aqui, eu acredito, conhece o verbo play, né, em inglês. O verbo play em inglês tem vários significados. Um deles é, por exemplo, tocar um instrumento, né? Então, I play the guitar. I play the guitar. Mas play também pode ser brincar, né? Então, I can say, my daughter is playing. My daughter is playing. Minha filha está brincando, né? Já é um segundo significado, né? Então,
pelo fato de eu ter construído uma frase inteira, eu sei que, ok, tem mais de um significado. Que é outro ponto que eu também gosto de enfatizar bastante para vocês, nunca ache que aquela palavra é só uma coisa, ou que você vai utilizar só naquele contexto, né? A gente tem isso em português também. Vou dar um exemplo de uma palavra em português para vocês entenderem também. Nós temos em português o verbo tocar. Tocar pode ser tocar um instrumento, então ligando aqui com um verbo que a gente tinha usado. Tocar um instrumento, mas também pode ser tocar no sentido de tocar alguma coisa, né? Tocar uma pessoa, alguém, né? Então são diferentes significados em diferentes contextos. Por isso que aprender pelo menos com frases inteiras, construir frases inteiras ou construir um texto é muito mais relevante para vocês, né? Para vocês realmente aprenderem os diferentes contextos que aquele conteúdo pode ser usado, que aquela palavra nova que você aprendeu pode ser usada, que aquela expressão nova que você aprendeu pode ser usada, ok? Então, isso é muito importante. Então, não aprenda palavras soltas, sempre tente colocar numa frase, num contexto, num texto, seja lá o que for, né? Depois, outra coisa que é muito importante você construiu a sua base e você já sei algumas coisas, já consigo me expressar minimamente, sei falar de mim, da minha família, essas coisas que todo cursinho, né, a gente vai aprender e é normal, porque, como eu disse, é a base, né, a gente tem que construir essa base, evolua para outros tipos de materiais, tá? Então, artigos de jornal, isso é uma coisa que a gente fazia muito, já fiz bastante também, artigos de jornal. Por que artigos de jornal? Isso é um ponto interessante também. Você sabe mais ou menos o que está acontecendo no mundo, então não vai ser uma coisa assim, completamente fora da caixa, que você não está entendendo porcaria nenhuma, você sabe mais ou menos o que está acontecendo, então isso pode ser uma ótima ajuda. Um outro ponto, né, podcasts, né? A gente até já postei algumas coisas relacionadas a isso também, né? Podcasts geralmente podem ser podcasts tanto de aulas em si, mas tem muitos podcasts de língua inglesa que são sobre variados assuntos, né? Então, você pode utilizar isso também para desenvolver o seu listening, né? Para desenvolver. E um ponto interessante de um podcast, por exemplo, é que alguns até têm o transcript depois, né, a transcrição daquilo que está sendo falado, mas ali você tira a muleta, porque eu sei que muita gente faz isso, né, fala, vou assistir o filme em inglês, mas aí põe a legenda em português e o que acontece? Você fica focado na legenda, né, e não desenvolve aqui o ouvido, que era o que era para você desenvolver, né, então o podcast é bom para isso. Você só tem que prestar atenção. Você só pode prestar atenção naquilo que está sendo falado. Então, isso é muito, muito importante, tá? Uma dica extra, né? Voltando aqui, falando dos filmes, né? Que eu sempre falo para os meus filmes ou séries, né? Você pode, até num primeiro momento, pôr a legenda ali em português, principalmente se for a primeira vez que você está assistindo aquele material, né? Para, entendi o que está acontecendo. Aí, segundo passo, põe em inglês, que é você poder ouvir e você poder ver ali como é que é a pronúncia daquela palavra. Uma coisa que eu fazia muito isso, uma coisa que me ajudou muito a ter uma pronúncia cada vez melhor. E aí o terceiro passo, que é tirar as legendas, né? Tirar as muletas. Por quê? Façam isso, gente. Eu sei que eu bato sempre nessa tecla, mas porque se você nunca tira as legendas, você vai ser sempre no inglês aquela criança que está andando com as rodinhas, né? Você está andando com as rodinhas. Se eu tirar as rodinhas de vocês não sabem mais o que fazer. É isso que vocês estão fazendo com o inglês de vocês quando vocês não tiram a legenda. Tem que tirar as rodinhas, tá? Tem que tirar as rodinhas. Tem que aprender a andar nessa bicicleta de uma vez por todas. Então façam isso. Okay? Por mais que no começo seja difícil, né? Porque eu sei, que eu já passei por isso, né? Façam isso. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante para você realmente falar assim, não, eu vou ouvir de fato e vou aprender e vou realmente treinar, porque isso é treino, né? E um ponto importante aqui, falando disso, por que às vezes é tão complicado, né? Ou é tão maçante no começo, né? Porque quando a gente está aprendendo uma língua nova, né? Vou colocar aqui um pouco da minha experiência como linguista,
A gente não entende porque aqueles sons, o exemplo clássico, o TH, né? Que a gente sofre para pronunciar. Porque aqueles sons que você está ouvindo, muitas vezes, não existem na nossa língua materna. Por isso que é difícil de entender. Uma vez que você entende, você sabe que aquele som existe, você treinou, você ouviu aquilo várias vezes, aí você consegue entender. Você só entende aquilo que você conhece. Então, você não tem aquele som naquela sua língua. Se eu, por exemplo, colocar um áudio aqui, sei lá, em mandarim, eu não vou entender nada. Aquilo vai ser um barulho para mim, porque aqueles sons não existem na minha língua. Eu não reconheço. Meu cérebro não reconhece. E é por isso que eu não entendo. Então, vocês têm que treinar ao máximo reconhecer aquele som. Por isso que é importante tirar as rodinhas. Ok? Então, vamos lá. Vamos um pouquinho mais para frente para o próximo conteúdo. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Então, vamos lá. O que você precisa fazer além desta construção de base? Vamos falar agora de cada uma das habilidades, tá? Até separei aqui cada uma dessas habilidades. Então, falar, que é o sonho de muita gente, eu sei. Então, o que você precisa fazer para conseguir falar? Primeiro ponto, fale sozinho na sua cabeça, né? Então, por exemplo, você tá lá, você sabe as coisas que você tem que fazer no dia, né? Você fala assim, eu tenho que ir, sei lá, na casa da minha mãe, tenho que ir pro trabalho fazer não sei o que, depois tenho que fazer não sei o que lá na casa do meu irmão, tenho que entregar não sei o que pro meu chefe. Faça esses diálogos internos que a gente tem na sua cabeça em inglês. Isso é uma forma de você ir treinando, né? Por aí, eu sei essa palavra? Não sei, deixa eu anotar. Então, vai treinando isso na sua cabeça. Fala na sua cabeça aquelas atividades normais do dia a dia. Por isso que no começo a gente vê tanto dia a dia, né? Porque é super importante. As coisas que eu faço no dia a dia. Eu sei falar isso em inglês? Não sei? Então, eu preciso treinar aquilo, tá? Então, fale na sua cabeça essas coisas do dia a dia, vai falando na sua cabeça. Uma coisa que eu fazia muito, um exemplo específico, né? Quando eu aprendi a falar as horas em inglês, toda vez que eu olhava pro relógio, seja, sei lá, era no micro-ondas, no relógio em si, né, no computador, eu falava, como é que fala isso em inglês mesmo? Assim, aí eu aprendi a falar as horas em inglês, né? Então a gente precisa fazer esse treinamento mental mesmo, tá? Depois, segundo passo, falar em voz alta, né? Falar em voz alta. Isso é bom por dois motivos. Para você treinar a sua pronúncia e dois, para você perder o medo, né? Porque é muito do que a gente falou aqui, né? A gente tem esse medo de, ai meu Deus, não sei falar inglês perfeitamente, não vou falar. Enquanto você não falar, você não vai falar perfeitamente, tá? Então, fale em voz alta, mesmo sozinho, fale olhando para o espelho. Esse é um outro exercício bem legal também, porque aí você vê ali como é que sua boca está se movimentando, toda a sua musculatura aqui, né? Porque isso, falar também é um exercício físico, né? Não parece, mas é, né? É um exercício físico também. Então, por isso que quando eu estou trabalhando pronúncia com os alunos, né? Eles falam, peraí, não tá certinho, eu falo de novo, vocês repetem. Eu falo de novo, vocês repetem. É físico também. Então, fale em voz alta. Tem que falar, tá? Então, esse é o segundo ponto. Depois, leia textos em voz alta. Esse é um exercício que meus alunos também estão careca de saber. A gente faz isso muito. Quando eu estou fazendo esse exercício com vocês, estou trabalhando o pronúncio de vocês, né? Principalmente, eu pego alguns, para quem é dos alunos mais básicos, são textos mais simples. Para quem é dos alunos mais avançados, às vezes já são artigos de jornal, já são outros tipos de texto, porque vai ter um vocabulário mais complexo, para justamente o que? Eu quero ouvir vocês falando, né? Vocês também se ouvirem falando, isso é muito importante, né? Você se ouvir falando, você saber como é a sua voz, né? Uma curiosidade aqui, né? Quando a gente fala línguas diferentes, nossa voz muda um pouco, porque justamente do que eu estava falando anteriormente, a gente usa movimentos diferentes, partes diferentes aqui do nosso aparelho, né? Da nossa musculatura, dos nossos órgãos aqui que compõem essa parte, e a voz muda um pouquinho. Então, por exemplo, para mim, eu falando inglês, eu acho que minha voz é um pouco mais fina do que minha voz em português. Eu falando alemão, já é um pouco diferente também. Então, para quem nunca me ouviu falando alemão, vai sentir uma diferença ali na voz, tá? Porque justamente você está usando formas diferentes aqui nos seus órgãos mesmo, na sua musculatura, tá? Então, precisa falar, tá? Depois, outro exercício que eu adoro passar para os meus alunos também, alguns amam, outros odeiam fazer isso,
que é se gravar falando, se grave falando. Esse é um exercício que eu passo bastante e é uma coisa que é muito interessante, principalmente quando você vai galgando mais degraus no seu conhecimento. Você se ouvir falando, às vezes você mesmo já percebe aquele erro que você cometeu, tá? Então você disse, por exemplo, assim, I don't go yesterday to the work. I don't go, era passado, né? Eu não fui, I didn't, né? I didn't go. Então você se gravando, falando, você mesmo vai percebendo ali os seus mini erros e vai se corrigindo, né? E você mesmo vai poder se corrigir. Principalmente se você está estudando sozinho e não tem quem faça isso por você, isso é ótimo, tá? Então, você já estudou aquela matéria, por isso que aí é o complemento, né, que eu falo para vocês. Você já estudou, né? Agora você está praticando, você está usando o idioma. E aí você fala, peraí, eu errei isso aqui, eu já estudei, né? Então, essa é a diferença, né? Você estudou, mas você sabe produzir com aquilo que você estudou. Então, você tem que saber produzir, isso é muito importante, né? Então, vamos lá. A próxima é simplesmente escutar muito, né? Então, escutar muito, porque quanto mais você escuta, mais você vai treinando o seu ouvido para poder pronunciar melhor, né? E por que eu tô colocando aqui escutar, né? Porque você tem que fazer isso com atenção, né? Às vezes a gente tá fazendo alguma outra coisa, eu coloco uma música ali, tudo bem, isso é um exercício válido, mas é muito mais válido você fazer isso prestando atenção. Por quê? Né? Porque às vezes a gente tá ali, um exemplo muito prático, né? Quem aqui, tenho certeza, todo mundo aqui ouve vários cantores e cantoras e bandas em inglês, né? Mas você sabe o que eles estão falando? Você entende aquilo que eles estão falando? Por quê que isso acontece? Porque você está escutando, você está ouvindo, aliás, você está ouvindo só passivamente. Você não parou ali para dar uma atenção para aquilo que você está fazendo, né? É igual aquela pessoa que está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e não faz nada direito, né? Então é justamente por isso que você precisa ouvir com atenção, você precisa escutar de fato, né? Então parar aquele momento e realmente prestar atenção. Vamos lá. Agora, a audição, né? A audição, listening, né? O que eu faço? Primeiro ponto, né? Complemento do anterior, escutar muito, né? Então, uma habilidade vai completando a outra. E um outro ponto, por que eu tô falando aqui das 4 habilidades? Porque o pessoal fica muito focado em só falar, mas eu acredito que ninguém quer só aprender a falar, mas não saber falar nada de escrever, né? É tudo um complemento. Aprender a língua como uma forma global, né? Aprender todas as habilidades, né? Então, primeiro ponto, ouvir muito. Se você quer aprender a ouvir, você tem que ouvir muito, né? Voltando aqui ao exemplo de quando a gente está aprendendo nossa língua materna, a gente ouve por muito tempo para a gente aprender a falar, né? Então, esse é um outro ponto, você tem que ouvir muito. Aliás, isso é uma observação para fazer para vocês, a gente sempre entende mais do que a gente consegue reproduzir, principalmente no começo, né? Porque você, quando você está reproduzindo, né, aquele material que você aprendeu, aquelas estruturas que você aprendeu, quando a gente é falante nativo, a gente tem um monte de gíria, um monte de expressões que quando a gente já está aprendendo como língua estrangeira, a gente não aprende isso de primeira, né? A gente não aprende isso no começo, ou tem muitas, né? Tem muitas gírias, tem muitas expressões, tem muitas coisas. Língua é uma coisa muito complexa, né? Então, a gente não tem toda essa desenvoltura na língua estrangeira. A gente vai adquirindo isso aos poucos, então por isso que a gente precisa ouvir muito para aprender o máximo para poder reproduzir uma porcentagem daquilo que a gente entende, né? Então, escute muito inglês, com qualquer material que vocês gostem, né? Depois, outro ponto muito importante. No começo, é ok a gente utilizar materiais didáticos feitos para quem está aprendendo, mas é muito mais importante, e eu friso isso, eu falo sempre isso, e eu já disse até hoje, né, é utilizar materiais do mundo real, né, tirar as rodinhas, né, então, por isso que eu sempre bato a tecla nesses materiais que é
filme, livro, seja lá o que for, né? Mas do mundo real, de coisas que foram feitas, que é do mundo real, que eu quero dizer? Materiais que foram feitos para nativos, né? Então, imagina se fosse o contrário, né? Uma pessoa aprendendo a falar português, ela teria que, sei lá, pegar uma novela, né? Quando eu ensinava português, né? Às vezes alguns alunos gostavam desse tipo de material, falavam, tem novela tal, tem o filme não sei do que. Então tem que ser material feito para nativo, porque senão você sempre vai estar andando ali com as rodinhas. Quando você cair ali pensei agora no Shark Tank, né? No tanque de tubarões, né? Ou seja, dos falantes nativos, você não vai entender nada, né? Então, você tem que utilizar materiais do mundo real, de materiais feitos para pessoas nativas. Isso é outro ponto muito essencial. E outro ponto que eu falei agora há pouco, né? Também, quando você está fazendo o exercício de listening, né? É prestar atenção, né? Então, não só ser passivo, você tem que prestar atenção. Preste atenção naquilo que você está fazendo, preste atenção naquilo que você está ouvindo, tá? Preste atenção. Prestar atenção é realmente estar ali, presente para aquela atividade que você está fazendo. Vamos lá. Depois, vamos para a parte de reading, né? Leitura. Como a gente pode melhorar um pouco mais essa habilidade? Então, o primeiro ponto comece por materiais adaptados, né, para estudantes. Então, normal, tudo bem começar por materiais adaptados para estudantes, mas depois leia coisas do seu interesse, né? Então, já dei o exemplo aqui dos jornais, revistas, coisas assim. Leia coisas do seu interesse também, né? Que vai te ajudar a evoluir, né? A evoluir nessa habilidade. E depois, um outro ponto para você aprender melhor aqui é prestar atenção nas estruturas do texto, tá? Prestar atenção nas estruturas do texto quando você está lendo, porque isso, por exemplo, vai te ajudar a aprender gramática ou aprender vocabulário dessa forma mais suave, né? Então, eu aprendi muito gramática, assim, até meio que inconscientemente na época, não estava pensando exatamente sobre isso, e isso que é o ponto exatamente, que você está aprendendo ali sem estar pensando que você está aprendendo, né? Sem estar com esse peso, né, de tipo, ai meu Deus, agora eu estou estudando inglês, porque eu sei que para muita gente ainda é um peso, né? Ter que aprender inglês é um peso. E ali você está aprendendo sem estar se dando conta que você está aprendendo, né? Então isso é um ponto muito legal, tá? E outro ponto vá aumentando o nível de dificuldade, né? Então esse é outro ponto pelo qual muita gente não sai do básico, que só estuda aquilo ali, do verb to be, present simple, blá blá blá. Nunca vai ver um outro material mais avançado um pouquinho, né? É claro, vai respeitando o seu limite, né? Se você não está entendendo 90% você não entende, já não é legal. Mas se você está entendendo ali uns 60%, 70%, vai aumentando o seu nível de dificuldade. Porque cada vez mais isso vai te ser um desafio, né? E um desafio motiva a gente. E outra coisa é que você vai aprendendo, por consequência, né, pelo material ser mais avançado, você vai aprendendo estruturas mais complexas, vocabulário mais complexo, etc, etc. Tá? Então, vá aumentando o nível de dificuldade do material que você aprende. Vamos lá, escrita, né? Escrita. Para algumas pessoas, principalmente os meus alunos de business, né, que precisam no trabalho inglês, a gente precisa trabalhar isso um pouco mais, né, que a primeira coisa que você pode fazer é utilizar os exercícios de leitura, né, então, como eu disse, né, uma atividade vai complementando a outra. Então, os exercícios de leituras que vocês forem fazendo, observar as estruturas, etc., automaticamente você vai aprender aquelas estruturas ali e vai poder utilizar na sua escrita também, né? Por isso que quando eu vou fazer exercício de escrita com os alunos, primeiro, a gente tem um texto ali de modelo, a gente tem alguma coisa da qual a gente vai puxar aquele material, do qual a gente vai puxar aquelas estruturas, aquele vocabulário, né? Então, faça isso. Nos exercícios de leitura, você está praticando sua leitura e ao mesmo tempo você está aprendendo a escrever. Okay? Você está aprendendo a escrever porque aquelas estruturas, quanto mais você fizer, é claro, né? Não adianta ler um texto a cada 5 meses, mas quanto mais você fizer, você vai puxando aquelas estruturas ali. Depois,
varia o vocabulário, né? Isso é uma coisa também que eu sempre peço para os meus alunos quando eu peço algum exercício, tanto de speaking, né? Então eles estão falando lá e aí, por exemplo, a pessoa sempre utiliza but, né? Ou sempre utiliza more, né? Me dê outra palavra, ou sempre utiliza and, né? Que é e. Que outras palavras você conhece com esse mesmo significado? Aumentar o vocabulário, né? Esse é o exercício de expansão de vocabulário. Eu sei falar essa palavra de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo prático para vocês. Nós temos a palavra beautiful, que é bonito. Nós temos a palavra pretty, que é bonito. Nós temos a palavra handsome, que também é bonito. Né? Você sabe a diferença entre essas palavras? Todas elas são bonitas, mas tem diferentes formas de utilizar, né? Então, rapidinho aqui, por exemplo. Pretty, geralmente são para coisas relacionadas a características mais femininas, tá? Então, é pretty e elas têm meio que um degradê, né? Então, pretty é, digamos assim, é o nível mais baixo. Depois nós temos a palavra handsome, que é utilizada para coisas que remetem a características mais masculinas, tá? Remetem a características mais masculinas. Então, se eu estiver falando de um homem ou de um menino, eu vou utilizar mais handsome, né? E a outra palavra que é beautiful, que também é relacionada a características mais femininas, como se fosse um nível um pouquinho acima do pretty, tá? É um pouquinho acima. Então, saber essas diferenças, né? E como você vai aprender essas diferenças? Aqui eu estou dando uma explicação, digamos assim, mais técnica, mas você vai aprender isso pelo contato, tá? Você vai aprender isso pelo próprio contato com a língua. Por isso que é tão importante fazer o máximo de tipos de exercícios, de tipos de atividades possíveis, porque essas nuances, né? Quando a gente aprende muitas coisas, às vezes vocês me perguntam algumas coisas que fazia tempo que eu não via mais, fazia tempo que eu não pensava sobre aquilo, e aí eu tenho que, como é que era mesmo, né? Por que é aquilo, né? Esse é um outro ponto, né? Às vezes a gente se preocupa demais com os porquês, aprende como usar, né? Que é isso que vocês precisam, aprender como usar, e não se preocupe tanto com os porquês, porque algumas coisas não tem, né? Às vezes eu falo para vocês, certas coisas não tem o porquê. É assim porque é assim que os falantes nativos utilizam. E é assim que você tem que aprender, né? Então, algumas coisas não tem porquês. Não se prendam tanto aos porquês. Aprendem ao como utilizar aquilo, em que situações de utilizar aquilo, aquela estrutura, aquele vocabulário, né? E a última coisa, é claro, né? Escreva, né? Você quer aprender a escrever, escreva. Até na nossa própria língua, né? Se a gente não praticar, né? Por exemplo, clássico, né? A gente vai pro vestibular, a gente tem que ficar praticando escrever aquela redação lá, 50 tipos de assuntos diferentes pra gente aprender a fazer naquela estrutura que é pedida lá na FUVEST, né? Então, você tem que escrever. Você quer aprender a escrever, tem que escrever, né? Então, esse é um ponto muito importante. Vamos lá. Agora, material. Vou dar agora para vocês várias dicas de vários lugares, né, onde vocês podem encontrar o material. Muitos deles eu utilizo nas aulas, meus alunos estão aqui, vão saber, né? Uma coisa que eu sempre utilizo é o English Expert. English Expert é um site, né, brasileiro que tem um monte de curiosidades. Sempre quando vocês querem saber, por exemplo, como é que eu falo, sei lá, a giripoca vai piar, né? Essas coisas assim, tipo, que não é uma coisa que a gente aprende, né, na aula e tal. Geralmente tem algum artigo, alguém explicando lá essas expressões, essas coisas mais do dia a dia, ou expressões mesmo assim, né, de coisas que a gente fala bastante, né, mas que não é assim a linguagem formal, né, não é a linguagem formal. No English Experts, geralmente tem lá um artigo de alguém já fez essa pergunta, né? Sempre tem alguém com a mesma dúvida que você, e aí tem lá um artigo de alguém explicando, um outro professor. Isso é muito legal, é um recurso muito, muito legal para vocês utilizarem. Outro recurso, o British Council, tá? O British Council é um site, né, que tem muito material para professor, mas também tem para aluno, tá? Então, muitas das minhas aulas, inclusive, né, eu baixo o material de lá, utilizo parte do material de lá, porque eles têm muito material legal, tá? Muito material legal mesmo, tá? E outra coisa,
uma dica importante, né? Vocês podem baixar pro aluno e depois o do professor, porque no do professor tem as respostas, né? Claro, para vocês poderem saber o que vocês estão acertando, né? Depois, um outro site que eu utilizo bastante é o ESL Brains, ESL Brains, né? Brains de cérebro, tá? ESL Brains. Aqui são materiais um pouco mais avançados, tá? Para quem já tá um pouquinho mais avançado, material de business, né? Material para quem precisa do trabalho, de negócios e tal. Tem muitos temas interessantes, já utilizei bastante esse site para as aulas também, muito legal. O outro é o Randall Listening, ok? Randall Listening também já utilizei bastante, tem muito exercício de listening, né? De listening para todos os níveis, tá? Tem de todos os níveis, vários assuntos diferentes, tá? Para a galera que tá aqui preocupada dos nomes, depois eu faço algum post com isso, tá, galera? Para vocês poderem aí saber certinho desse material, e essa live também vai ficar gravada, né? E outro ponto, tem o News and Level. News and Level, né? Notícias em níveis, então são notícias mesmo, reais, né? E só que são feitas para alunos, né? Para quem tá aprendendo. E aí, você pode escolher o nível que você quer. Então tem 3 níveis, tem lá a notícia, nível 1, nível 2, nível 3, e tem o listening também. Tem o listening, tá? Então vocês podem praticar os dois com este material, né? Para quem gosta de saber o que está acontecendo no mundo, muito legal. E nesse News and Level, tô quase esquecendo de dar essa dica, também tem 2 livros, né? Que também é separado em níveis. Um é o Robinson Crusoe, o segundo é o Pequeno Príncipe, em inglês. E você pode, você clica lá, né? No livro, tem os níveis, você escolhe os níveis, tem todos os capítulos, tem lista de vocabulário, tem o listening, tá? Então, tem muito material interessante. Depois, dicionários, né? Dicionários online, tá? Porque eu sei que hoje em dia, né, temos internet, então vamos utilizar para algo legal. Temos o Leo, tá? O Leo. Eu gosto bastante do Leo porque ele tem frases, tá? Então você tem, como eu disse, né, contexto é muito importante, você saber se você está vendo aquilo no contexto certo, o Leo tem, tá? Depois nós temos o Cambridge, né? Cambridge, que para quem não conhece, né, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, né, das instituições mais renomadas em questão de ensino de inglês, até os certificados oficiais que são aceitos das maiores universidades do mundo são os certificados de Cambridge, tá? Tem um dicionário também muito bom, porque o Cambridge é do inglês para o inglês, tá? Então, se você tá no comecinho, talvez não seja tão legal ainda, mas para um próximo passo, esse aliás é uma dica extra, né? É pegar um dicionário de inglês para inglês. Como se você estivesse pegando um dicionário de português, que você vai ver lá a palavra, sei lá, mesa, né? O que é uma mesa? Um objeto com o qual eu posso colocar coisas em cima, sei lá. Então tem a explicação do que é aquilo, né? Então é isso que você vai ver no Cambridge. E o Cambridge também tem exemplos, tem o áudio, etc. E um outro que eu gosto também é o POMS, tá? O POMS também tem várias línguas, tá? Não só inglês, tem inglês e português, mas tem várias línguas. Também tem exemplos, também tem áudio, tem tabela de verbos, tá? Então, POMS também é muito legal. E um outro recurso muito bom de expansão de vocabulário que eu sempre utilizo com os meus alunos também é o Thesaurus, tá? Thesaurus é um site que, digamos assim, né? Você quer aprender como é que falo more, né? Mais maneiras de dizer more. Você põe lá more e aí ele vai dar uma lista gigante de várias palavras que também significam more, e você vai ver, você pode, tem uma barrinha, né, no website, você pode aumentar ou diminuir o nível de dificuldade, digamos assim, ou seja, eu quero uma palavra mais simples ou mais complexa, né, para algumas palavras que às vezes são verbo ou às vezes são substantivos, por exemplo, work pode ser, né, trabalhar, como pode ser o trabalho em si, né, então ele vai colocar assim, work como verbo, como trabalhar, né, como verbo, ou work como, né, trabalho, né. E aí você clica no que você precisa de fato, né? Vamos lá. Mas algumas dicas extras, tá? Quando vocês forem procurar material, é interessante, né? Principalmente se você é aluno mais básico, por exemplo, você quer aprender sobre coisa X, né? Sei lá, sobre
dia a dia, né? Então você põe lá daily activities, né? Põe assim do lado, né, do que você for pesquisar. ESL. ESL é English as Second Language. Ou uma segunda possibilidade é EFL. English as Foreign Language, né? Inglês como língua estrangeira. Porque aí vai vir material específico para quem está aprendendo como segunda língua, né? Porque se você só põe lá algum assunto X, vai vir, tipo, sei lá, artigos de jornal ou seja lá qual tipo de material que você estiver pesquisando, mas para quem é falante nativo, né? Então, principalmente se você está muito no comecinho, colocar essas siglas junto fica legal. Gente, a live vai acabar daqui a pouquinho, então vamos lá. Outro ponto é livros bilíngues. Utilizem livros bilíngues se vocês puderem e audiolivros, tá? Essas são coisas importantíssimas. Só temos alguns segundos restantes, então não vamos ter muito tempo para perguntas, mas vocês podem me mandar direct, tá? Me enviem direct, vai acabar daqui a pouco. Muito obrigada por todo mundo, deu o tempo certinho. Até mais!